Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Na última segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, mais um caso de racismo atingiu patamares absurdos nos Estados Unidos. Na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, um homem negro de 46 anos, chamado George Floyd, foi covardemente assassinado por policiais. Acusado de usar documentos falsos, George foi detido e, mesmo sem resistir à prisão, teve seu corpo jogado no chão. Já imobilizado, o policial colocou o seu joelho sobre o pescoço de George Floyd, numa cena que parecia a de um caçador que ostenta sua presa, fato que levou George ao óbito. Repito, George Floyd já estava imobilizado e clamou várias vezes por sua vida, dizendo que não conseguia respirar. Em 2014, algo muito semelhante aconteceu em Nova York. Um negro chamado Eric Garner foi detido, acusado de vender cigarros avulsos sem autorização. Um dos policiais o imobilizou com uma chave de braço em volta do pescoço, o que acabou causando o seu óbito. Antes de morrer, por 11 vezes, Garner suplicou por sua vida, dizendo: "Eu não consigo respirar". Esses dois acontecimentos estão longe de serem fatos isolados e refletem o racismo incutido na sociedade americana. Os nomes citados hoje aqui poderiam ser de Rodney King ou de Emmett Till, e a história, mesmo assim, seguiria sendo a mesma: a história do racismo nos Estados Unidos. Entre 1861 e 1865, os Estados Unidos estiveram envolvidos em uma guerra civil causada por homens brancos do Sul, que declararam sua independência para manter o seu direito a terem escravos. É verdade que a escravidão somente se tornou peça central desse embate em 1863, quando Lincoln proclamou o ato emancipatório de 1º de janeiro daquele ano, que tornaria a escravidão proibida nos estados do Sul. Nos momentos finais da guerra, o presidente ainda conseguiria aprovar a 13ª emenda, que colocaria um ponto final na escravidão, mas que marcaria o começo de uma outra guerra que agora era contra a segregação racial. Uma guerra que jamais conheceria o seu fim. Lincoln seria assassinado em abril de 1865 e no seu lugar assumiria Andrew Johnson, um político sulista que garantiu uma reintegração pacífica do Sul à União, fazendo concessões aos fazendeiros sulistas de modo que eles se sentissem à vontade para promulgarem as Black Codes. As leis negras visavam manter os afro-americanos subordinados aos seus antigos proprietários brancos. Negavam aos afro-americanos o sufrágio e garantiam que eles permanecessem socialmente subordinados aos brancos. Era a tentativa de uma criação de uma sociedade de castas no Sul. Em resposta a isso, os republicanos radicais do Norte forçaram a implementação de mais uma emenda à Constituição, a 14ª emenda, que garantiria a extensão a todos os americanos, independente de sua cor, o acesso aos direitos estabelecidos pelo Bill of Rights de 1792. Andrew Johnson vetou a 14ª emenda e teve o seu veto derrubado pelo Congresso. O veto de Andrew Johnson fez com que os republicanos entendessem que, se nada fosse feito, as coisas no Sul poderiam retornar ao que tinham sido antes da Guerra Civil. E por conta disso, aprovaram a Lei da Reconstrução em 1867. Por meio dessa lei, durante quase 10 anos, a União interveio no Sul com a tentativa de promover uma maior integração racial naquela região. Nesse mesmo período, viria a 15ª emenda, que estenderia o direito ao voto a todos os homens, independente de sua cor. Por meio delas, alguns políticos negros chegaram a ser eleitos no Sul, como é, por exemplo, o caso de P.B.S. Pinchback, que foi governador da Louisiana nesse período. Acontece que a atuação da União nos estados do Sul acabou por fortificar o discurso de políticos segregacionistas que se auto-intitulavam redentores, cuja função era livrar o Sul do domínio
tirano do norte. E é claro que a gente não pode esquecer que antes mesmo desses políticos aparecerem, a Ku Klux Klan havia sido criada em 1866. Ou seja, o segregacionismo cada vez mais tomou força e forma tanto por vias ilegais e informais, quanto por vias legais e institucionais. A primeira vitória dos políticos redentores do Sul veio em 1875, no caso Estados Unidos versus Cruikshank, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos reduziu o poder do governo federal de interferir nos assuntos considerados estaduais ou locais, permitindo que os estados legislassem e promovessem a segregação racial sem que a federação pudesse interferir. Tivemos aí o início de um período que seria marcado pela elaboração de um conjunto de leis que visaria inibir a força da 14ª e da 15ª emenda, principalmente nos estados do Sul, e que acabaram por impor severas restrições aos direitos dos afro-americanos, e que seriam chamadas de Leis Jim Crow. O termo Jim Crow provavelmente se originou com um personagem comum em menestréis, desde antes da Guerra Civil, em espetáculos protagonizados por atores brancos pintados de preto. Existe até uma canção de 1828 com esse nome, Jim Crow, e toda vez que esse nome é evocado, ele é feito com o intuito de retratar um escravo feliz e simplório. Mais tarde, esse nome seria estendido para se referir aos negros em geral, e depois para se referir às próprias leis que restringiam os direitos dos afro-americanos. O auge das leis Jim Crow veio em 1896 no julgamento do caso Plessy versus Ferguson, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos, mais uma vez, decidiu que os espaços públicos deveriam ser construídos mantendo negros e brancos separados, desde que existissem os mesmos tipos de ambientes para os dois. Ou seja, deveria existir a escola para brancos e a escola para negros, os vagões de trens para brancos e os vagões de trens para negros. Era aquilo que se chamou de iguais, mas separados. Evidentemente que os brancos do Sul se apegaram muito mais à parte dos separados do que à parte do iguais. As leis Jim Crow tornaram a vida dos negros do Sul ainda mais difícil, uma vez que elas institucionalizavam o racismo e tornavam legais práticas como, por exemplo, negros terem que dar passagens para brancos em calçadas, não poderem ocupar espaços públicos como restaurantes ou até mesmo andarem em bancos diferentes de ônibus públicos. Para fugir dessa realidade, muitos negros migraram para o norte, para estados como o Minnesota, onde ainda conviveriam com o racismo, como nós vemos acontecer até os dias de hoje, no entanto, sem que esse racismo fosse financiado pelo Estado ou por suas leis. Na Primeira Guerra Mundial, a necessidade por mão de obra no norte promoveu uma grande imigração dos afro-americanos para essa região, principalmente para as cidades de Chicago e de Nova York. Para vocês terem uma ideia, Chicago, em 1920, possuía uma população negra de aproximadamente 110 mil pessoas. Dessas, 90 mil haviam nascido no Sul. A vida nesses estados, onde a realidade era menos segregacionista, possibilitou com que os negros pudessem se organizar de maneira mais livres, fazendo as suas próprias associações, como é o caso da NAACP, criada em 1909, mas também pudessem exercer com mais tranquilidade o seu direito ao voto, escolhendo os políticos que, de fato, os representavam. Nas décadas seguintes, o New Deal e a Segunda Guerra Mundial deixariam ainda mais evidente que a exclusão do negro não era algo que estava limitado ao Sul, pois era algo que atingia diretamente as próprias estruturas burocráticas do Estado, o que motivou ainda mais o engajamento de homens e mulheres ao movimento negro. Isso deu ainda mais força à NAACP, que em 1954 entraria com 5 recursos na Suprema Corte, visando acabar com a realidade das escolas separadas, porém iguais. E é justamente no julgamento do famoso caso Brown versus Topeka que a Suprema Corte dá ganho de causa
ao movimento negro, acabando com a realidade das escolas segregadas nos Estados Unidos. É claro que muitos estados do Sul sequer vão acolher essa decisão. No Alabama, por exemplo, para que essa decisão não fosse imposta, o governo do estado acabou com a educação pública de maneira geral, financiando, por meio de vouchers, a educação dos brancos pobres e dos brancos de maneira geral nas escolas privadas. No entanto, é justamente o julgamento do caso Brown versus Topeka que marca o início oficial da luta pelos direitos civis, que teria um fim somente em julho de 1964, quando o presidente Lyndon Johnson finalmente assina a Lei dos Direitos Civis. A Lei dos Direitos Civis basicamente era a retomada do poder de influência da 14ª e da 15ª emenda sobre todos os estados, acabando então com a segregação e com a divisão da ocupação de espaços em lugares públicos entre negros e brancos. No entanto, como a gente viu na última segunda-feira, a aprovação do Civil Rights nem de longe conseguiu representar um ponto final nessa história do racismo nos Estados Unidos. O próprio capítulo aberto em Minneapolis na segunda-feira ainda não se fechou. Como vocês devem ter visto nas redes sociais, a população de lá se rebelou e ateou fogo na delegacia, depredou carros de polícia e a cidade parece mais um cenário de guerra. Um repórter da CNN, chamado Omar Jimenez, que cobria as manifestações, foi preso pela polícia enquanto reportava os acontecimentos, em frente às câmeras, enquanto trabalhava. Eu não preciso nem dizer que Omar é negro, preciso? Pois bem, o intuito desse canal é o de contar a história dos Estados Unidos. E por conta disso, eu contarei muitas outras, porém sem me esquecer da parte triste dessa história. São passagens difíceis de serem contadas, como foi esta de hoje, mas que cumprem uma função: render homenagem àqueles que morreram por uma sociedade mais justa e fazer com que eles não sejam esquecidos. Por isso eu peço que antes de você julgar a reação das pessoas em Minneapolis, você se lembre que essa é uma história de mais de 400 anos. Não que os personagens sejam os mesmos e que tampouco a história funcione como um tribunal dos sujeitos do presente por crimes que não cometeram no passado. Porém, a história é a memória de um povo. E momentos como esse são a representação de traumas do passado que volta e meia nos assombram. E, para parte desse povo, esse é um passado que se presentifica todos os dias. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.